Magalu e AliExpress anunciam um acordo para integrar os dois marketplaces. Então você aí, comprador de brusinha, brusinha mesmo, você vai conseguir agora um novo marketplace, cara. E as ações da Magalu sobem disparadamente com esse anúncio. O que você acha aí? Comenta aí pra gente. O que você acha dessa união? Magalu de um lado e AliExpress, cara. Essa eu não esperava. Essa realmente eu não esperava. Também temos aí previsões do próprio governo do estado do Rio Grande do Sul, com uma previsão de queda de 12% do PIB agora em 2024, né? Prevendo já esse resultado que a gente teve com as enchentes ali no estado, né? E também temos aqui o Flamengo sendo considerado o clube mais valioso do Brasil. Por quê? O clube conseguiu uma geração de caixa, ou seja, um EBITDA de 485 milhões de reais em 2023. E além disso, as agências de crédito consideraram e classificaram o time como um Triple A, que é o AAA. O que é um AAA? Né? Por que termo é esse? É quando a empresa, sendo o clube, ele ainda é uma empresa, né? A empresa é extremamente confiável para pagar os seus próprios créditos, ou seja, consegue créditos mais baratos, consegue uma reputação maior e um score muito maior. Então aí, ó, parabéns ao Flamengo com um Triple AAA. E também temos aqui a última notícia que o PIB da Argentina cai. E a gente vem falando, pô, mas o Milei tá tão bem, o Milei tá conseguindo resultados tão bons ali para a economia da Argentina, por que que o PIB caiu e o quanto que isso impacta? Hoje aqui a gente vai explicar mais para você o quanto que isso faz sentido no final das contas, né? Então esse aqui é o seu Suco Matinal, que é um programa todo compilado, bem rápido aqui, em poucos minutos você vai entender tudo que importa de notícias para você começar o seu dia sentando com as pessoas que você conhece, parecendo ainda mais inteligente do que você é. E ao meu lado aqui, ele mesmo, Douglas Ribeiro, nosso Leonardo DiCaprio da Shopee. Bom dia a todos. Então, como o Edson estava falando, hoje a gente vai falar de muita notícia interessante, tanto ali da parte da Argentina e também aqui do Flamengo também. Nosso programa, além de ter tradição, também tem uma cultura do futebol que é importante. Então vai ser notícias bem interessantes para vocês nessa manhã, para a gente fazer bons negócios. E também ele, Manuel Neto. Bom dia, senhores e senhoras. Estamos aí com as notícias, principalmente no âmbito nacional, pegando aí alguns pontos aí bem relevantes e principalmente pensando aí no Rio Grande do Sul, né, que eu acho que é um destaque aí bem importante que a gente deve colocar aí, não só pela parte econômica, mas também vidas, né, que estão no jogo. Agora um resultado econômico, né, que a gente teve, mas o resultado fático mesmo a gente viu aí em imagens, em quem acompanhou e conseguiu fazer doações lá. E vamos começar aqui, como é um programa, né, de tradição, isso aqui, a gente vai começar com os índices. E o Douglas hoje vai na velocidade 2.2, porque você consegue ir lendo os índices aqui na descrição do YouTube enquanto ele fala. Então vamos lá, vamos olhar para os índices. Vamos começar pelos Estados Unidos. Hoje o Dow Jones está caindo 0,04%. Às vezes ele sempre cai mais do que o S&P 500 e a Nasdaq, porque ele só pega empresas industriais ali. Então o S&P 500 subindo 0,18 e a Nasdaq Futuro 0,43. Na parte da Ásia e Pacífico, todos os índices ali estão subindo, exceto o da China, caindo 0,44. E o que está mais subindo de forma mais expressiva é a da Bolsa da Austrália, subindo 1,36%. Na Europa, a gente teve a queda de todos os índices, principalmente ali da Alemanha e também da Itália. E a parte ali do STOXX 600 caindo 0,24%. Na parte de commodities, a gente teve os dois índices principais caindo, principalmente ali o Brent, caindo 0,45, chegando a 85,62 dólares o barril. E o minério de ferro ele teve ele fechou estável. Ele chegou a 110,30 dólares a tonelada do minério de ferro. E o Bitcoin ele teve uma tendência de alta, subindo 2,12%, chegando a 61 mil dólares. É interessante porque ontem estava caindo 4%. Então ele já começou a recuperar, então já demonstra que os investidores já estão um pouco mais otimistas aqui com o criptoativo. É aquela margem de segurança do Bitcoin, né? É 2 para cima, 2 para baixo, é uma oscilação muito grande e a gente sempre volta a falar sobre isso, o quanto que esse é um mercado muito volátil, né? Criptomoedas em geral, inclusive Bitcoin. Indo para o mercado internacional, nossa primeira notícia é sobre a Argentina novamente, né? A Argentina tá bem falada aqui nesse programa, né? Demais. Então vamos lá. O PIB da Argentina, né, teve uma recessão aí de 5,1% de janeiro a março, né? E ao que se deve essa diminuição do PIB, Douglas? Então, para a gente analisar o PIB, primeiro a gente tem que saber os componentes dele. Na notícia, eu trouxe também a parte da fórmula, porque o PIB ele pega o consumo das famílias, ele pega o investimento das empresas, o gasto do governo, as exportações e importação.
Então, quando a gente traz algumas informações sobre a Argentina, a gente está trazendo a parte da balança comercial, que basicamente é a relação entre exportação e importação. Então, esse componente ele está dando um resultado positivo. Mas o que tem impactado a parte do PIB da China? Porque é um método mais quantitativo, que é o consumo das famílias. Por conta da maior elevação ali da inflação, isso tem impactado negativamente a renda dos argentinos. Então, as famílias estão consumindo menos. Então, um componente importante ali é o consumo privado. Tanto o consumo das famílias, como também os investimentos das empresas. Porque as empresas, como não está tendo maior consumo das famílias, não está tendo demanda, obviamente o empresariado não vai fazer muitos investimentos. Então, dessas duas formas, já impacta os dois maiores componentes, que é o consumo das famílias e também o investimento das empresas. E como a gente também já está trazendo nos programas anteriores, a gente está falando que o Milei está buscando mudar estruturalmente a Argentina, né? E essa mudança também traz muita questão de redução dos gastos públicos, que é outro componente importante do PIB. Então, essa retração é algo natural e estava até prevendo isso, porque as tomadas de decisões que o Milei está fazendo hoje no curto prazo tende a ter resultados maiores no futuro, porque ele está basicamente cortando gastos, reduzindo endividamento que às vezes não era tão inteligente assim, da parte se a gente for pegar pelo orçamento. Então era natural essa recessão, na verdade, natural essa queda, porque no longo prazo essas tomadas de decisões tendem a refletir positivamente. Então, essa parte agora... Então, isso vai fazer com que a inflação vai caindo, então o poder de compra dos argentinos vai subir. Então, de certa forma, isso vai trazer um resultado positivo, mas nos próximos anos, assim, não agora, porque no curto prazo é basicamente... É como se fosse, se a gente for pensar, é como se fosse quando a gente está fazendo uma reestruturação numa empresa. No início, você está fazendo uma reestruturação, você está desligando pessoas, você está trocando fornecedores, mas ao longo do tempo você vai ter um sucesso porque, obviamente, cortando gastos e melhorando a rentabilidade, melhorando toda essa parte de estrutura, a empresa tende a ter uma maior lucratividade, que é o que vai acontecer com a Argentina, considerando que os planos de política dele tenha êxito no futuro. Então tá no caminho certo, né, Douglas? A Argentina... As pessoas têm que entender que essa leitura do PIB aí, ele ainda é um reflexo de políticas passadas, então essa política nova ela vai demorar um certo tempo, então vai demorar aí de 3 até 9, 6 meses aí para efetivamente você já começar a visualizar que isso vai trazer benfeitorias ali para o povo argentino. E também o Milei ele é limitado, porque mesmo que ele tenha essa boa vontade, ele tem um parlamento. E o parlamento ali tem uma boa parte que é a oposição dele, apesar dele estar vetando, mas assim como o parlamento argentino e o brasileiro, o parlamento ele tem poder de veto do presidente. Então, se for unanimidade lá, então ele pode votar também, vetar o veto do presidente. Esse é o sistema de freios e contrapesos, né? Que ele é um sistema governamental, inclusive tem no Brasil, aonde o presidente, apesar de ser a figura mais midiática ali de poder, ele tem os seus freios e os seus contrapesos para que ele seja também, de certa forma... controlado um pouco pelo Senado, pela Câmara, né? E também a Câmara pelo presidente. Então tem vários... Perdão. Tem várias medidas de segurança aqui pra gente não se perder num totalitarismo. Agora, indo pro mercado nacional, a gente saiu a ata, né, do Copom, da reunião que a gente teve do Comitê de Política Monetária, né, Manuel? Perfeito. Essa ata ela é bem padrão, assim, vamos dizer assim, sempre quando tem a divulgação da decisão do comitê, né, que é sempre uma semana antes, e depois de uma semana após a decisão vem ali a divulgação, onde consta ali todo no relatório o que os componentes do comitê fizeram a avaliação. E o bom é que essa ata não teve nenhuma grande novidade, então se manteve ali já o discurso que tinha da unanimidade em relação ali aos componentes do comitê, os 9 que estavam ali na decisão. Então os 9 foram unânimes na parte aí de manter a taxa de juros nesse patamar de 10,5 e salientaram aí a preocupação com o cenário externo adverso, né? Então a gente vê que mesmo a inflação lá no âmbito americano, no âmbito europeu está arrefecendo, mas ainda continua ali com uma certa pressão ainda, então ainda não tem um espaço tão considerável para cortar a taxa de juros nesse curto prazo. Provavelmente isso deve acontecer ali no final do ano de 2024, o que pode impactar positivamente aqui a nossa política monetária também, que pode gerar um alívio para a gente conseguir cortar a nossa taxa de juros. E em ambiente doméstico,
O que a ata trouxe foi que ainda tem uma pressão da nossa inflação, tem também questão de o nosso taxa de desemprego está num patamar muito baixo, a economia está desempenhando melhor do que estavam esperando lá no início de 2024, então tem aí previsão do PIB subir ao longo aí de 2024 2,5, tem um crescimento, então muito acima do que os economistas lá no início do ano estavam prevendo, então acaba gerando uma inflação, gerando uma pressão inflacionária, que isso aí gera uma pressão para a questão da taxa de juros. E hoje também vai ter um movimento do Gali, porque ele vai estar num evento, então provavelmente também o mercado vai estar muito de olho no que ele vai falar aí, porque provavelmente ele deve ser aí um possível futuro presidente do Banco Central, caso não tenha nenhuma mudança aí nesse atual governo. Justamente. A outra notícia que nós temos do mercado nacional é sobre a chamada que a gente fez esse programa. Magalu e AliExpress anunciou essa parceria, né? É um acordo onde vai ter uma integração parcial, né? Dos marketplaces, né? E buscando principalmente o melhor custo-benefício e velocidade de entrega. Então, ambas as empresas se ganham num mutualismo ali, né? Então, o que você acha disso, Douglas? Bom, esse é interessante porque as ações ontem subiram de 10% a 12%, então não estava no valuation dos analistas em relação a isso. É bem interessante porque a AliExpress ela pertence à varejista maior lá da China, que é a Alibaba, que é o grupo Alibaba. Tem até uma história bem interessante do Jack Ma, que é o fundador dessa empresa. É bem interessante a parte de superação dele também, porque é muito difícil você prosperar dessa forma na China, considerando que a China sai de uma economia mais agrária e vai se desenvolvendo. Então é bem interessante essa parte digital lá do país asiático. É bem interessante porque a parte ali de receitas da Magazine já vem maior parte mesmo dos canais digitais, porque ela não é dona só dessas lojas físicas, né? Ela tem parte ali na Kabum, tem a parte da Netshoes também, que é interessante. Então é uma forma da até a própria Magazine Luiza diversificar, né? Ela tem uma parte logística bem interessante também, que é só ela e a Amazon, ela tem a maior eficiência ali de entrega. Então, assim, vai ter muita sinergia positiva. A gente vê isso com bons olhos, porque entre os balanços das empresas de varejo, de linha branca, né, porque varejo tem vários outros setores, a Magazine Luiza é a melhor em termos de balanço. Tanto que a gente vê que ela nunca cogitou nenhuma recuperação judicial. Ela teve apenas um aumento de capital que veio dos próprios acionistas. Então, o próprio conselho de administração está comprado com a ideia de renovação, com a ideia de inovar também para o setor e também de buscar gerar valor para o acionista, porque as ações caíram bastante quando teve a elevação das taxas de juros. Então, caindo as taxas de juros e tendo essas parcerias mais estratégicas, os resultados da Magazine Luiza tendem a melhorar. Então é bem interessante. E agora a gente vai para as notícias não tão irrelevantes. E a gente vai começar com ele, com o nosso rubro-negro brasileiro. O Flamengo, né, é considerado hoje o time mais rico do Brasil em caixa, né? Olha que engraçado. Pensando que em 2013 ali o Flamengo estava bem ferrado financeiramente, né? Como que eles conseguiram reestruturar tão bem isso, hein, Douglas? Não, é bem legal essa notícia. Porque o Flamengo ele passou por uma estruturação bem interessante. Na época de 2013, se não me engano, o presidente era o Bandeira. Antônio Bandeira de Mello. Antônio Bandeira de Mello, ele contratou até uma empresa de consultoria para fazer todos os estudos de viabilidade financeira ali do clube. E eu peguei alguns indicadores que ajudam também a mensurar quando... Porque o legal dessas notícias, por mais que elas tenham um viés mais de futebol, de esporte, a gente tenta trazer também uma parte didática. Para a gente analisar como uma empresa consegue ter como se fosse uma parte financeira saudável, a gente precisa analisar alguns dados. Então, por exemplo, o Flamengo ele teve um EBITDA de 485 milhões, que é basicamente ali quase uma geração de caixa, né? O EBITDA vai na DRE. Douglas, o que é o EBITDA? Explica aí pro pessoal. O EBITDA basicamente é um lucro operacional da empresa, só que ele desconsidera ali depreciação, pagamentos de impostos, que no caso ali é a contribuição social e o imposto de renda, e também ele pega a parte de amortização, que é como se fosse a desvalorização do bem intangível, como se fosse o lucro operacional mesmo, que aí você pega o lucro bruto, menos despesa operacional, que sobrar é o EBITDA. Então o EBITDA, porque o Douglas, vocês sabem que ele é muito técnico, ele tá aqui, ele fala. Vamos lá, o EBITDA, ele é a capacidade daquela empresa gerar caixa, gerar dinheiro pela própria operação. Então, por exemplo, você tem o faturamento, que é tudo que entra ali. Você tem ali vários tipos de deduções, despesas e custos. E você chega no EBITDA, que no Brasil pode ser considerado também lagida. É a mesma sigla, né? Traduzindo para o português. E o EBITDA é o que a empresa conseguiu gerar de caixa com aquela operação dela. Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria,
A padaria, ela vende pães e outras coisas, outras quitandas, que no Goiás a gente fala quitandas, e é no Goiás, não é em Goiás, é no Goiás. A gente vende quitandas. Então essa padaria que tem um faturamento de X, ela tem os custos para gerar aquela operação e ela dá um EBITDA, que é o quê? É o resultado daquela operação. E aí, após o EBITDA, tem a margem de lucro líquido, que é realmente aquilo que sobra no bolso. Só que aqui tem descontos como a amortização, depreciação, despesas financeiras, ganhos financeiros, mas que não tem a ver com a operação em si. Então, por que o mercado olha muito para o EBITDA? Porque o EBITDA, ele é realmente a resposta do que aquela empresa consegue gerar de caixa. Diferente do lucro líquido, que às vezes a empresa tem um crédito muito grande ali, ela recebe um valor financeiro mensal, mas não tem a ver com a operação. Então não é a empresa que está gerando, na verdade é o dinheiro dela que está parado ali, rendendo em algum local, que está gerando aquele caixa. Então isso, no final das contas, é o EBITDA. Bola para você, Douglas. Não, verdade, isso é perfeito, a explicação perfeita, porque isso ajuda também na parte ali de capital de giro também, porque quando você faz geração de fluxo de caixa, ali, você tá pegando a parte mais de entrada e saída, porque o EBITDA é mais para DRE, né, mais por competência. Mas essa parte do fluxo de DRE é demonstração de resultado. É muito interessante. Esse programa é um programa de educação, vamos lá. É bem legal. DRE, ele é demonstração de resultado. Basicamente, é só as contas de resultado mesmo. Então, receita, custo, despesa. Aí a gente pega o EBITDA. Aí quando a gente fala de fluxo de caixa, geração de caixa operacional, a gente vai para outro demonstrativo contábil, que aí você tem ali as DFC, né, que é a demonstração de fluxo de caixa, que você pega ali realmente a caixa gerada da operação, que é as entradas e saídas operacionais. Então, a parte ali do Flamengo, o interessante também é que ele tem, para o investidor também analisar isso, não só essa parte aqui do Flamengo, mas analisa também a liquidez corrente, a dívida líquida sobre EBITDA, a margem líquida também tem que ser uma margem líquida interessante, porque a empresa que opera com margens líquidas um pouco mais baixas, eu tô desconsiderando a parte do setor, né? Porque tem setor que é natural trabalhar com margem baixa. Mas, assim, uma margem muito baixa, qualquer manejo errado da operação pode ter um prejuízo muito grande. Então, por exemplo, pegar também alguns indicadores de rentabilidade, o ROIC, o ROI, que é importante também. Então, isso tudo pode te ajudar a escolher as melhores empresas também. E se caso um dia quiser ir para o crédito privado, por exemplo, em debênture, também pode te ajudar bastante a encontrar as melhores alternativas de investimento. Maravilha. A outra notícia que a gente tem aqui hoje é, infelizmente, a notícia do PIB gaúcho, né? O próprio estado prevê uma redução de 12% no PIB em 2024 como um todo, principalmente decorrentes da cheia, né? Porque quando a gente pensa nas cheias, além do todo o impacto drástico e dramático que a gente tem nas famílias que estavam morando lá, a economia local inteira, do estado inteiro é prejudicada. E isso faz com que o estado, né, e os gaúchos precisam de mais esforço ainda para conseguir retomar um crescimento de economia, para conseguir retomar as empresas, para conseguir retomar os trabalhos. Então, assim, é uma notícia muito ruim que já era esperada, principalmente depois da tragédia que aconteceu lá naquele estado. Perfeito. A gente vê aí, né, já tinha tido um dado preliminar ali da receita que foi realmente contabilizada ali em maio, já teve ali uma redução de 25%, e agora tem aí uma estimativa do PIB, que o Leite foi ali na Assembleia Legislativa ali do estado do Rio Grande do Sul, e ele acabou em conjunto ali com os presentes, falando sobre o impacto no PIB do Rio Grande do Sul, que provavelmente vai ter aí uma redução de 12%, então vai provavelmente ter aí uma queda na receita entre 55 e 80 bilhões, que isso impacta, né, para um estado que já estava passando por um processo de recuperação, então ele já não estava financeiramente tão estável assim, porque tinha ali de gestões anteriores, a do Leite já tinha comprometido ali a saúde financeira do Rio Grande do Sul, teve que pedir renegociação da dívida com a União, então isso acabou já impactando a parte da saúde financeira. E já veio com essa tragédia, esse impacto aí ambiental, que acabou aí também trazendo aí muito problema para a economia em si do Rio Grande do Sul. Como que isso vai impactar a economia brasileira em si, a gente vai ter que esperar também dados mais preliminares, porque a gente não sabe como que isso vai impactar diretamente no nosso PIB, considerando do Brasil como todo. É claro, vai ter um impacto, só que também a gente não pode pensar que o Rio Grande do Sul ele não está movendo, porque ele já está movendo ali, já está tendo ali um certo nível de recuperação. É claro que para retornar nesses patamares, até o estudo aqui dentro da Assembleia vai
provavelmente levar entre 3 anos para isso voltar para os patamares ali antes da tragédia, ali em abril. Só que a gente já está vendo ali uma atividade crescendo, já está vendo de novo ali as indústrias sendo reconstruídas, uma parte também do empresariado, se você está fazendo parte dessa corrente aí de fomentar, de não demitir, se você tem capacidade de não demitir, isso é muito importante porque você acaba fomentando aí a economia, né? Que ela é uma roda, é um ciclo, então acaba impactando de forma bem sinérgica em todos os setores. E uma última notícia, não tão relevante, a gente tem aí, mesmo papinho de sempre. Sempre a gente cai nessa conversa. Tributo sobre os super ricos, cara. Como que é? Parece muito bom, né? É uma conversa meio populista, que é o seguinte: pô, se o cara tem um patrimônio tão alto, desse patrimônio a gente tem que fazer uma super taxação sobre esse patrimônio. Então, de acordo com, segundo as pesquisas publicadas pela Ipsos, que é uma empresa de pesquisas aqui no Brasil, imposto sobre grandes fortunas tem apoio de 70% dos brasileiros. É claro que é uma pergunta muito tendenciosa, né? Você chega para uma pessoa e pergunta para ela: pô, você acha que pessoas que têm um patrimônio, que têm muito patrimônio, tem que ser também tributados? É claro que a resposta vai ser sim. Só que aí a gente entra em profundidade de respostas. E como esse é um programa de educação também, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui no final. Esse programa vai até durar um pouco mais do que eu queria. Por quê? Cara, quando a gente fala de tributação sobre pessoas muito ricas, ou seja, um patrimônio muito grande, esse tributo, ele não necessariamente, ele não necessariamente ele está atrelado à pessoa física, mas o patrimônio que aquela pessoa tem como empresa. E a empresa gera caixa, a empresa ela contrata pessoas, e por quê? Porque o patrimônio de uma pessoa muito rica não é dinheiro no bolso necessariamente. É claro que tem uma grana. Não é necessariamente uma conta no banco com vários dígitos. A maior parte dos super ricos e das pessoas com muito patrimônio tem muito patrimônio em valor de empresa, que é o que a gente fala aqui o tempo todo. Ah, o Itaú está valendo tanto, e a pessoa tem uma porcentagem do Itaú, o patrimônio daquela pessoa vale tanto. Quando as pessoas pensam em taxar grandes fortunas, a taxação ela recorre em cima de empresas. E o que as empresas fazem nesse momento? O que os super ricos fazem nesse momento? Eles fogem para um país onde tem menos taxação sobre grandes fortunas, fazendo com que o país que está tentando aumentar a arrecadação perca a arrecadação. E na história, a gente viu isso acontecendo várias vezes. A gente teve isso na Argentina, vários super ricos fugiram para o Uruguai, que era ali do lado. Na Europa, a gente viu isso várias vezes acontecer. Só que é isso, cara. Quando a gente não aprende com o passado, a gente tende a se ferrar novamente no futuro. Então, cuidado com com promessas muito boas. Tente pensar na profundidade da resposta. Eu sei que aqui o nosso público ele é muito bom, ele consegue compreender a profundidade disso, mas sempre que você tiver a oportunidade de conversar com alguém, tenta explicar isso. Por quê? Porque a gente não tem educação financeira, a gente não tem educação política nas escolas. E aí a gente chega numa idade mais adulta, recebe uma pesquisa dessa e responde que sim, vamos taxar super ricos. Por quê? Porque é uma medida popular, né? Você fala, pô, faz sentido, é claro que faz sentido, mas quais são os impactos disso? Então, pesquise sobre como isso aconteceu na Argentina, pesquise sobre como isso aconteceu em vários países da Europa, que você vai conseguir entender o quanto que uma taxação de super rico em 2024, a gente tá falando disso, né? Pô, já foi, cara. É óbvio que o cara que vai ter uma alíquota muito maior sobre a empresa, ele vai para outro país lateral ali, ó. Ele só vai mudar o CNPJ de país, ele pode inclusive morar no próprio país, não vai mudar nada. Ele só muda o domicílio do CNPJ para pagar menos imposto. Cara, já foi. Para com essas pesquisas. É medida isso. popular que não tem nada de concreto, né? As pessoas não têm o conhecimento e acaba que isso, no curto prazo, pode parecer ser benéfico. Pode ser, é melhor tirar do bolso de quem pode pagar do que tirar do meu. Mas só que quando a gente vai olhar para o longo prazo, pode ser o seu emprego que está em jogo. Porque se aquele bilionário está saindo, está dando saída desse país onde você pode ser um funcionário, não às vezes direto, mas indiretamente dele, pode impactar lá na frente. Então tem que pensar sempre com uma visão mais holística. Então pensar não somente no curto prazo aqui agora, como se você tivesse com uma crina de cavalo. Então pense de forma mais ampla para você entender todo o cenário. Porque sempre quando o governo quer taxar alguém ali, nunca é uma boa alternativa. Então sempre seja crítico, sempre pergunte por quê que quer fazer isso. É isso aí.
Não deixa essa galera entrar na sua cabeça, não. E ajude outras pessoas também, porque infelizmente é o nosso papel cada vez mais explicar como as coisas funcionam na economia. E esse literalmente, a gente tem um humor aqui e tudo mais, mas é um programa de educação acima de tudo, né? A gente vem da UVP, a gente vem do Investidor Sardinha, então isso com certeza é um programa de educação. Então, passando por isso, já temos 24 minutos de vídeo. Para finalizar, recado final, naquela câmera com quem? Você, Douglas Ribeiro. Tá, então, assim, um bom investidor é aquele que antecipa cenários, né? Então, um bom investidor é aquele que antecipa cenários, é aquele que estuda mais, é aquele que busca, de certa forma, não ficar muito surpreso no final. Então, por exemplo, se você tem aquela 1010, aquela menina que você gosta bastante, você fica curtindo ali os stories dela no Instagram, eu vou sugerir uma ideia. Já organiza com ela hoje pra que sexta-feira ou sábado já dá certo o rolê, sabe? Porque se você demorar demais, os preços dos restaurantes vão ficar mais caros, as reservas vão ficar muito lotadas, então às vezes você pode perder aquele evento que você ia gostar bastante com a sua 1010. Então, assim, meio que trazendo uma correlação com o mercado financeiro, um bom investidor também, ele tem que ser um bom parceiro, assim, pegar toda essa parte mesmo e organizar antecipadamente para dar tudo certo. Acho que é isso aí. 10-10 me pegou, hein? 10-10 me pegou. Acabou o programa. Essa não vai dar.